Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Começando mais uns 60 segundos do Benja direto da cama, porque eu vou falar um negócio para vocês. São Paulo está um freezer. Eu nunca vi São Paulo tão frio como está agora. Bom, e acabou agora o Flamengo 6 no ABC. 6-0. Acabou o primeiro tempo, tadinho do ABC, tava 4-0. Aí alguém falou, ô Benja, vai babar o ovo do Flamengo, é? Porque ganhou de 6 do ABC. Sim, gente, ganhou de 6 do ABC hoje pela Copa do Brasil, ganhou de 5 do São Paulo domingo no Brasileirão. É um time, esse Flamengo do Renato Gaúcho, é um time impiedoso, cruel, agressivo. O Flamengo não quer ganhar o jogo, o Flamengo quer massacrar o adversário. E é muito legal isso. Faz 2, faz 3 e vai pra cima. E o elenco do Flamengo? O Renato tira o Bruno Henrique, coloca o Pedro. Tira o Arrascaeta, coloca o Michael. Tira o Diego, coloca o Thiago Maia. Esse time do Flamengo é bom pra caraca! Vai passar o baixinho, hein? Vai passar o baixinho. Vai ser grande chance de se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Lembrando que o segundo é o Fred, que tá em atividade, tem 35, né? Então tem essa disputa rolando aí. Vitor Birner, o comentarista doutor do Liro, amigo dos animais, fala com os animais e tudo, grandes revelações ontem à noite, papo pós-linha de passe. Esse homem é do bem. Se tem um cara do bem no planeta, é o Vitor Birner. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Primeiro, obrigado pelo elogio, mas sou uma pessoa cheia de defeitos, como qualquer outra. Ele gosta mais dos animais que da gente, sabia, William? É verdade, impressionante. Ele gosta mais dos animais que da gente. Não é porque eu admiro algumas coisas que é possível aprender com os animais, mas tudo bem. Primeiro, boa noite a todos, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. O assunto deveria ser Flamengo, não ecologia, nem veganismo, e por isso eu vou falar de futebol. O que o Pedro chamou a atenção, eu vi muito claramente e de um jeito extremamente bem executado no gol que o Gabigol perde. Primeiro lance claro de gol do Flamengo. Também. E pra mim é o lance perfeito. Mas eu não acho que seja só a aproximação. Eu acho que a maneira como isso acontece. Porque muitas vezes um time pode ter jogadores próximos uns dos outros e o time não ter essa capacidade de movimentação, de troca de passes rápida em direção ao gol. E aí vão dizer que o time fica afunilando pelo meio e tem que jogar mais pelo lado. Olha essa jogada. Olha quantas vezes cada jogador toca na bola. Dá uma olhada nessa jogada. É impressionante. Aproxima e acelera. É impressionante. E na vertical, jogando em direção ao gol, né, de uma maneira muito aguda, né, que o adversário fica desnorteado, porque ele não tem tempo. Se algum jogador ali dá 2 toques na bola, ele pode sofrer a falta, alguém pode chegar na marcação, a defesa, se der 3 toques na bola, pode recompor. Nesse caso é impossível, porque o time joga em alta velocidade e em direção ao gol. E isso é uma herança do Jorge Jesus. Isso não foi preparado pelo Renato. Isso é uma coisa que os jogadores aprenderam com o técnico português e que o Renato, sabiamente, né, e com a devida humildade, porque quando se fala do Renato, raramente se junta a palavra humildade. Mas na maneira como ele tem preparado a equipe, ele é o contrário dos antecessores, que tiveram as suas convicções e elas não fizeram o time render um futebol como esse. Ele não está preocupado se vai ter o dedo autoral tático dele, se vai ter o dedo autoral de uma ideia de jogo dele. Ele está preocupado em que o time jogue o melhor futebol possível. Isso para mim é um gesto de grandeza, um gesto de humildade, de reconhecimento, aquilo que ele pega quase preparado e que tem que fazer andar. E fazer andar já é uma grande coisa, porque o Flamengo, pós Jorge Jesus, não andou mais como podia. Então, até sim. Porque, né, Vitor? Até porque, Birner, desculpe interrompê-lo, claro. O Renato foi uma das maiores vítimas daquele Flamengo espetacular, né? O Renato sofreu com aquele Flamengo, mesmo até após a saída do Jesus. Então, em cima disso que você está falando, e eu concordo plenamente, a impressão que passa
é que o Renato, com a sua simplicidade e inteligência de futebol, de gestão de vestiário, está passando para eles o seguinte: cadê aquele time que me atropelou várias vezes? Vocês estão aí, só não estão aqui Gerson, Pablo Mari e Rafinha. O restante todos estão aqui e ainda chegaram Pedro, Thiago Maia. Vou resgatar jogadores que já foram bem em outros times e que não estão bem aqui. Então, por favor, fiquem à vontade e façam aquilo que vocês fizeram comigo tantas vezes. E está dando certo. É isso. Para mim, cada vez mais fica muito claro, viu, Berner? E quando se fala de outro patamar, para mim não está basicamente no resultado apenas. Porque se o Gabigol não vira aquele jogo contra o River Plate, e se o Flamengo, por exemplo, fosse para prorrogação e pênalti e perdesse a Libertadores, o time continuaria sendo de outro patamar. Não é o resultado que define, é um tipo de jogo que a gente não vê em outras equipes. Exato. Porque outras equipes podem ganhar. Eventualmente, no mata-mata, o Flamengo pode perder o título, pode não ser campeão aqui, ali. Mas esse tipo de jogo, qual equipe pode produzir? Que tipo de time consegue produzir essa ideia de jogo com essa competência? Porque há equipes que jogam de maneira ofensiva. Você pega Fortaleza, muitas vezes joga de maneira ofensiva. O próprio São Paulo, do Crespo, às vezes joga de maneira ofensiva. Mas nunca vai ter essa competência porque não tem esses jogadores para execução. Então, quando o William pergunta para o João diz sim, está em outro patamar, eu assino embaixo, mas não por causa dos resultados, por causa de um jogo que é praticamente único. A gente vê não só no futebol brasileiro, como no futebol da América do Sul. O River Plate, em alguns momentos, com a sua melhor formação, sob a direção do Marcelo Gallardo, nos últimos tempos, obviamente, não estou recorrendo a times do passado, conseguiu produzir um jogo também extremamente elogiável. Fora essas equipes, desculpe, estou pensando nos últimos campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil, campeão da Libertadores, etc. Todos com muito mérito, todos com sua competência, todos com a sua cara, né, com o seu jeito de jogar futebol, e nenhum está errado, mas um jogo, para quem gosta de futebol ofensivo vistoso como esse, por enquanto, só consigo me lembrar do Flamengo. E esse é um ponto importante levantado pelo Birner, viu, Pedro Wilson? Porque eu tenho a impressão que esse foi o grande incômodo da torcida do Flamengo com o Domi e com o Rogério. Certeza, show. Porque, por exemplo, a gente não pode ficar mal acostumado, João. A régua estava aqui, né? Exatamente. A gente não pode dizer de maneira nenhuma que a passagem do Rogério Ceni pelo Flamengo, ela não foi vitoriosa. Ela foi. O Rogério foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, que é outro grande time do futebol brasileiro, e ganhou o Campeonato Carioca, que já estava previsto. O problema, e esse é o ponto que o Vitor Birner toca, é que este Flamengo do Rogério Ceni venceu e não convenceu. Muitas vezes venceu sem ser o melhor. E o torcedor sabia que a maioria daquele grupo que venceu, encantou e marcou época, permaneceu. Então queria isso, um time que convencesse, que jogasse de novo esse futebol que todos nós estamos acompanhando. Sim, comentando o que você falou, João, e até para depois complementar o que puxar do Vitor, a torcida não se encantou, para usar um termo que você acabou de usar, a torcida não se encantou, é claro que também pelas taças, mas só pelas taças. Ela se encantou por um Flamengo que amassava, por um Flamengo que o torcedor é feliz para o estádio porque ele sabia que ia vencer. Por um Flamengo que com 10, 15 minutos você está sufocando o adversário. Por um Flamengo que estabeleceu um tal patamar de atuação que a torcida, boa parte da torcida nunca tinha visto. Então ela se encantou também por isso. Então, num dado momento ali da temporada passada, quando vem aquele título brasileiro já nesse ano, que existia um questionamento, mas o Rogério emplaca, vira temporada. Rogério, 5, 7 rodadas antes do final do Brasileiro, não se sabia se ele ia virar a temporada no Flamengo. Então existia muito um questionamento sobre o que se jogava, e se falava de troca de elenco, de perda de zaga que não encaixava, sabe, um calendário enxuto, jogos em sequência, tinha muita coisa, mas a torcida nem sempre está satisfeita com essas argumentações. Então, Pedro, ela queria voltar a ver esse Flamengo que a gente viu hoje. Eu volto com Fala, você William. já, Fala. Desculpa, eu volto com você já, Não, que o Renato está falando. Vamos nessa?